Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, do nosso videocast. Eu aqui, meu parceiro Fernando Carvalho, hoje recebendo uma pessoa que é ímpar no futebol feminino, também no masculino, mas que tem uma grande representatividade perante todo o cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Mas quem vai fazer as honras aí, como sempre, vai ser o meu amigo Fernando. Olá, Fernando. Tudo bem, Adriano? Michele Canitz, prazer em te receber. Já estás participando conosco do Fut Hub há algum tempo, como aluna, participando das nossas aulas, e hoje tu vem, né, trazer as tuas expertises, que nós admiramos tanto, né, trabalhando na área de futebol como treinadora, trabalhando como analista de desempenho, tendo uma atuação destacada nas comissões técnicas, tanto na área feminina, inicialmente, e agora também na área masculina, né? E nós queremos te ouvir sobre esses vários temas que são inerentes a essa atividade, uma atividade tão moderna, tão importante hoje para uma comissão técnica e para potencializar rendimento. Nós apregoamos aqui no Fut Hub, nas nossas diversas manifestações, nos nossos cursos, nas cadeiras que a gente tem no curso, exatamente isso, a modernidade para auxiliar rendimento, a modernidade para aumentar rendimento de atleta. E certamente essa disciplina, né, que tu vai nos trazer hoje, que praticas com tanto brilhantismo, é uma das formas de aumentar rendimento de atleta. E nós queremos te receber e te ouvir muito sobre isso. Obrigada, Fernando. Obrigada, Adriano, por mais um convite de estar com você do Fut Hub. Não é a primeira vez, né, participando tanto de poder contribuir com descritas dentro do Fut Hub, falar um pouquinho sobre o que é o processo de análise de desempenho, mas também com o curso de executivo de futebol, que foi uma experiência muito grandiosa e que sempre agrega na carreira, né? Então, muito feliz de estar aqui novamente para contar um pouquinho da minha experiência dentre esses 10 anos dentro do futebol. Tá, eu tenho uma coisa para perguntar, Fernando, aqui, ó, que é, já de saída, vamos no... Trabalhasse com clube, trabalhasse em seleção, agora tu também és membro da Comebol, né, como instrutora. Qual desses segmentos para ti, qual desses cenários tem sido mais desafiador dentro da tua carreira? Bom, trabalhar com clube e seleção acho que é muito distinto já. São duas situações bastante desafiadoras, porque o clube você tem diariamente, você trabalha com atleta, comissão, então você tem mais o dia a dia com relação ao seu trabalho. Seleção, você fica um pouco mais distante, tem um período mais curto de trabalho diretamente com o atleta, então é muito mais a análise, observar o antes para você poder tomar uma decisão, né, junto com a comissão técnica e o seu treinador, para você tentar escolher a melhor decisão. E trabalhar com a Comebol é muito gratificante, porque você aprende culturas diversificadas, né? Então, poder levar um pouco do nosso conhecimento, compartilhar essas informações dentre toda a América do Sul é muito interessante. Então, os três são desafiadores, cada um com a sua visão um pouco distinta dentro do futebol, né? Uma forma de trabalho diferente de cada um, mas os três são totalmente desafiadores para a carreira. Bom, como tu tem passagem como treinadora, aí tu tem passagem agora mais destacada, né, e mais permanente, estás te focando na área de análise de desempenho. Tens trabalhos com mulheres e tem trabalho com homem. Basicamente, uma dúvida que sempre surge, principalmente porque as mulheres têm uma cultura de futebol bem mais recente do que a cultura masculina, que é secular, centenária, e as mulheres recém agora estão começando a ter aquela convivência permanente, desde guriazinhas, desde jovenzinhas, né? E isso altera muito, né? Mas mesmo diante dessa diferença de tempo de convivência, como é que tu vê vamos dizer assim, o trabalho de um segmento e de outro segmento? O que tem de mais difícil com os homens e mais difícil com as mulheres? A gente sempre fala, é uma discussão que sempre surge e que ela é interessante, né? O futebol, ele é o futebol, indiferente se é do sexo masculino ou feminino. O esporte, ele é o mesmo. As regras são as mesmas, as dimensões são as mesmas, então não muda. A característica que muda realmente é fisiologicamente do corpo da mulher. Então, fisiologicamente, a gente tem situações diferentes em relação ao processo da mulher e a parte mais física também, que são dois
contextos que acabam mudando dentro do futebol, né? Então, a diferença é essa, simplesmente essa. A gente não tem outra diferença. E, obviamente, é cultural, né? Porque no Brasil a gente teve a proibição das mulheres de jogar futebol há anos atrás e agora vem retornando nessa última década. Então, a gente está num processo de reestruturação do futebol feminino, né? Que eu acho que é o mais importante. Até a gente discutiu muito essa semana na Conmebol em relação a isso, né? O futebol feminino ele é uma pirâmide inversa que a gente sempre fala, onde a base é o profissional, que não deveria ser. E o futebol masculino, não. Você já nasce com a bola no pé, já nasce jogando, tendo a possibilidade de estar entre escolas de formação, e o futebol feminino ainda não tem isso. Então, é um processo que a gente vai se estruturando e a cada dia vai crescendo. Então, hoje, a gente só não tem o profissional, a gente já tem uma categoria de base. Geralmente, o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, o sub-20 ele já é existente, o sub-17 ele está sendo. O que a gente precisa é fomentar isso, né? Fazer com que cada vez mais a gente consiga estruturar esse processo formativo das mulheres e dar, né, a possibilidade de jogo, dar a possibilidade, porque não adianta ter um campeonato de curta duração e não ter o desenvolvimento durante o ano, né? Então, a gente precisa ter essa fomentação dentro da modalidade. Então, porém é processo, né? O futebol masculino ele já é consolidado, o feminino ele vem se estruturando a cada dia numa crescente muito interessante, né? E dentro das estruturas do futebol da Série A, principalmente, eu quero olhar como instituição, tá, Michele? Não dividir entre departamento feminino e departamento masculino dentro dos clubes, né? Como é que tu enxerga como os clubes no geral estão se organizando em relação ao futebol feminino? As comissões técnicas, elas estão ficando tão robustas quanto as masculinas ou tanto quanto mereciam estar, o mínimo de estar com acompanhamento de equipe? Sim, sim. Hoje a gente já vê que a estruturação é de um departamento real e tal qual igual ao masculino, né? Então, é muito interessante ver essa evolutiva. Quando eu comecei na Ferroviária como treinadora, minha primeira experiência, primeira e única como treinadora, porque eu sempre quis mais trabalhar nessa relação análise auxiliar técnica, naquele tempo a gente não tinha, só eu era contratada como funcionária do clube. Então, a comissão era prefeitura, era gestão prefeitura, né? Então, naquele tempo ainda não existia toda a comissão técnica em relação ao futebol feminino. Tinha os profissionais, mas eram cedidos pela prefeitura. Então, hoje a gente já vê que a estruturação do departamento todo em relação ao futebol feminino, ele é completo, né? Então, é uma evolutiva que vem não só do processo formativo de atletas, mas como comissão técnica. Hoje você já tem toda a estrutura para você poder desenvolver um trabalho, não só a estrutura profissional, mas também estrutura física, né? Então, hoje os clubes já vêm de uma maneira diferente o futebol feminino, veem como está crescendo e como está se tornando. A gente sempre fala que futuramente o futebol feminino vai ser uma referência em relação a isso, porque a crescente ela é realmente muito interessante. Então, cada vez a estrutura é melhor, né? A visibilidade é melhor, né? O jogo ele vai se tornar melhor também. Então, são passos, né? Não tão rápidos, né? Como talvez muitas pessoas gostariam, mas são passos que a gente vai dando em relação ao futebol feminino, que a crescente ela vem com resultados muito positivos. Bom, agora no futebol masculino, né? O fato de ser uma mulher jovem, no meio de atletas, nesse ambiente eminentemente masculino, onde muitas vezes tu tem que falar grosso, muitas vezes tu tem que cobrar, tu tem que chamar atenção para determinadas coisas. Como é que funciona a Michele nesse ambiente que aparentemente pode ser adverso, mas também pode não ser, dependendo de como tu encaminhar todas as situações? Eu realmente sou conhecida como uma outra profissional, né? Assim, hoje eu sou a Michele aqui numa forma mais tranquila, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas ao mesmo tempo, quando eu ingresso dentro de um clube, é totalmente distinto, né? A postura, né? E aí você se dá o respeito conforme os profissionais que estão aí também. Então, a postura é totalmente diferente, né? Eu sou uma mulher, então eu não posso errar. Então, minha postura tem que ser sempre a mais coerente possível dentre não só jogadores, mas, enfim, dentro da comissão técnica e principalmente parte diretiva, né? Eu sou conhecida como uma pessoa que tem uma característica de ser brava, mas assim, literalmente a postura, né? De ser não uma profissional mais fechada, mas por ter cuidados até você ganhar a confiança dos profissionais que estão aí para desenvolver o trabalho. Então,
são processos, né? Eu já contei várias histórias engraçadas que aconteceram, mas é questão de confiança, né? Se tiver que chamar atenção, a gente vai chamar. Se tiver que conversar, a gente vai conversar. Se tiver que falar um pouco mais grosso, a gente vai ter que falar, mas é conforme o futebol. O futebol é isso, né? Ele não tem mistério. Dentro do campo, no vestiário, é assim que funciona. Então, a gente tem que todo mundo seguir a mesma linha. A estranheza não é para eu, Michele, profissional. A estranheza talvez é para os profissionais homens, né, que estão ali e estão vendo do primeiro momento uma mulher dentro da comissão técnica muito mais na parte de campo mesmo. Então, a estranheza é para eles. Mas daí depois vai pegando a confiança, vai desenvolvendo o trabalho e aí tudo flui naturalmente. Como é que... Tá, a analista de desempenho tá lá, faz o papel... E, de repente, ela enxerga um jogo que não é o jogo que o técnico tá vendo, o auxiliar ali tá vendo de campo e tal, tudo mais. Como é que é esse approach? Porque eu acho que, eu não sei, talvez, acho que haja um pouco de conflito nisso, caso as ideias sejam diferentes. E pode acontecer, né? Sim. Já aconteceu. Já aconteceu, obviamente. O conflito, ele é existente. O futebol, ele é de resolução de problemas, né? Então, eu trabalhando dentro de uma comissão técnica, com o treinador que eu estava ultimamente, o conflito, ele era praticamente o tempo todo, porque eu não estou aí para agradá-lo, eu estou ali para ser o contraponto dele, eu preciso ser esse contraponto dele, eu preciso fazer com que ele pense diferente, né? Então, a gente tem que pensar quais são os nossos objetivos como equipe, como clube, para achar as melhores soluções. Então, se a gente pensar da mesma forma sempre, não sei se a gente vai estar sempre 100% corretos nessa tomada de decisão. Mas se a gente conseguir ter a discussão, ter a reflexão e pensar na solução do problema dentro do futebol, essa discussão ela é válida, né? Então, isso acontece com frequência. Então, eu sou o contraponto, eu tenho que ser, né? Eu sempre brinco, se eu estiver concordando contigo, com tudo que você está falando, pode me mandar embora, porque eu não estou sendo uma pessoa produtiva dentro do meu trabalho, né? Eu preciso fazer com que você pense diferente, né? Com que o treinador pense diferente, que eu leve situações para ele, para que ele possa entender um contexto diferente, né? Porque a gente está o tempo todo estimulando, para que a gente ache soluções dentro do futebol. Então, a gente tem que tomar as melhores decisões. Geralmente é um curto prazo, numa pressão muito grande, principalmente no futebol masculino. Se você não ter o resultado, você pode ter o melhor trabalho do mundo, mas se o resultado não vier, o seu trabalho ele não é avaliado pelo trabalho em si, ele é avaliado pelo resultado. Então, a gente precisa ter essa tomada de decisão muito rápida, né? Então, esse conflito que a gente tem, essa discussão, ela é muito válida, porque só assim a gente cresce dentro do desporto também, né? Só assim a gente vai crescer como profissionais, porque a gente vai estar tomando decisões o tempo todo. Bom, e na prática, dentro de uma comissão técnica, quais são as atribuições? A gente sabe que hoje, né, nós temos os analistas de desempenho trabalham com o mercado, propriamente dito, para observar o mercado, para eventualmente carregar jogadores para o grupo de atletas do clube. Se trabalha com o adversário, né, saber como joga o adversário, e se trabalha com o próprio elenco para ver as deficiências e ver aquilo que pode ser alterado para mais ou, enfim, potencializar rendimento. Onde é que a Michele entra dentro desse contexto e, especificamente, definindo esse contexto, como é que tu trabalha? A única parte que eu não faço hoje é análise de mercado, né? A análise da própria equipe é uma coisa que eu faço constantemente e a análise do adversário também, né? Hoje, fazendo mais as duas funções, auxiliar analista, então eu trabalho dobrado. E essa análise, a análise do adversário, tu vai a campo ou é por vídeo, assiste os jogos em casa, depois faz edições, como é que funciona? Na verdade, como eu faço as duas funções, não tem como viajar, né? A gente já tem um calendário que ele é curto, né? Assim, em relação ao tempo e espaço de um jogo para o outro, né? Então, como eu faço as duas funções, eu acabo analisando da nossa própria equipe, analisando o treino, participando de treino, né? Fazendo as correções imediatas dentro do próprio treino, porque eu preciso entender o modelo de jogo do treinador. Eu preciso entender o que ele quer como estratégia, eu preciso entender o treinamento, então a gente já discute o treino antes, eu já sei o que ele quer. Muitas das vezes o que acontece, se a gente, um exemplo, está treinando uma parte defensiva, eu fico com alguma linha defensiva, ele já faz uma observação em outro setor, meio campo mais avançado, e eu fico mais na parte zaga lateral. Então, a gente tem essa troca muito grande, porque a informação
já foi discutida, né? Já foi debatida para a gente poder fazer essa correção imediata. Enquanto isso, tem outro profissional filmando o treinamento para posterior, que a gente termina esse treino, a gente poder reavaliar o treino. Então, eu entro para reavaliação do treino, para ver se passou algum detalhe que a gente estava ali durante o processo de treino, a gente não conseguiu ver, né? Não conseguiu ter a correção, a gente possa visualizar de novo no vídeo e aí fazer o corte que precisa, né? Analisar e levar depois pro jogador ou enfim, só para a comissão técnica. E aí, dentro disso, a gente faz toda semana nesse processo, né? Com relação a quando tem jogo uma vez por semana ou 2. E aí eu vou avaliar o jogo, né? Durante o jogo, a minha função é lembrar de toda a estratégia com os atletas, passar informações antes do adversário. Aí o adversário, por conta de tempo, eu só analiso por vídeo, mas a informação que eu preciso analisar, eu preciso no mínimo ter 5 jogos do adversários para poder analisar e tirar todas as informações necessárias para a gente poder montar uma estratégia em cima disso, né? Então, é bastante conteúdo, né? Porque não é só uma análise coletiva, ela tem que ser individual também, né? Eu preciso tentar detectar os pontos fortes desse adversário, os pontos que a gente vai explorar, né? Montar a estratégia conforme estrutura a campo do adversário, porque a gente já teve essa dificuldade, inclusive lá no Cianorte, a gente treinou no ambiente, quando a gente já conversou sobre isso, né, Fernando? A gente treinou no ambiente num campo que era um campo de Série A e a gente foi jogar num campo que tinha muitos desníveis, né? Então tinha dificuldade. Tá 100%. Coisa boa. Mas a gente teve que mudar a estratégia. Né? Só o fato de entender esse contexto também, a gente teve que mudar a estratégia. A gente pensou em sair jogando algumas vezes. Mudou sem treinar ou tu mudou? A gente mudou na hora do aquecimento, porque a gente desconhecia esse campo. Né? Então, a gente manteve toda a estratégia de jogar numa linha mais baixa, de contra-atacar, porém, a nossa parte ofensiva e da construção de sair jogando, a gente falou, não, a gente vai ter que mudar um pouquinho. Direta. Não exatamente, não foi uma ligação totalmente direta, porque a gente queria que esse passe não regressasse, né, pro nosso goleiro. A gente queria que o goleiro ficasse um pouco mais nulo naquele momento, porque essa era a zona, era a área da grande área ali que tinha mais dificuldade, né? Então, a gente visualizou isso, o goleiro não vai poder sair jogando, ou se ele tiver que sair jogando, ou se a gente tiver, porque a gente gostava muito dessa construção desde o goleiro, né, baixando bem os zagueiros, com o volante por dentro para poder sair jogando, e os laterais bem abertos, né, porque a gente jogava num 5-3-2, então os laterais subiam lá na última linha dos atacantes, então a gente tinha essa facilidade de sair jogando, porém, ao mesmo tempo, com a condição do gramado, não nos permitiu jogar assim, então a gente saiu com os zagueiros, né, mais abertos, desceu um pouco mais laterais para ter essa proximidade, não ter essa dificuldade desse primeiro passe, né? Porque a nossa construção era essencial para o nosso modelo de jogo, né? Então, tudo isso eu tenho que visualizar antes, né? Com o nosso treinamento, antes de iniciar o jogo, durante o jogo, a minha função, além de verificar tudo isso, é passar a informação para o treinador. Então, geralmente fico com o radinho em cima, tendo uma visão diferente da dele, porque quem está jogando tem uma visão, o treinador que está na lateral do campo tem outra visão, e quem está em cima, na arquibancada, tem uma terceira visão, né? Porque você consegue visualizar o campo de maneiras diferentes. E aí você consegue dar uma informação mais concreta, principalmente quando você trabalha com o processo de análise. Se você está numa altura melhor, você consegue ver melhor as movimentações dentro de campo, né? Então, facilita. Então, a minha informação é passar para ele durante todo o jogo, para a gente já discutir, quando chegar no vestiário, já poder ter essa discussão em relação ao que a gente vai modificar para o segundo tempo, o que a gente vai manter para o segundo tempo. Porque no vestiário, você sabe, é muito rápido, né? Então, você fala 15 minutos, não, 15 minutos não é, você tem talvez 7 minutos para dar informação pro jogador, e aí às vezes é uma informação específica que surge, você vai direto no atleta e você dá uma informação geral, mas são 2, 3 informações, não mais que isso, porque não tem como captar, não tem como falar muito mais disso. Então, você dá informação muito específica, muito objetiva, mas que essa informação ela tenha uma mudança rápida para o segundo tempo. Ela tem que ter um efeito positivo, né? Um efeito positivo para o segundo tempo. E aí, o segundo tempo, da mesma forma. Eu mantenho, fico no radinho conversando, principalmente cuidando muito mais dessa parte
de desgaste físico, porque aí o segundo tempo entra essa parte também, né? Então, além da parte tática, coletiva e individual, tem o desgaste físico, que é onde geralmente começam as mudanças. E aí depois a gente faz todo o pós-jogo, né? O pós-jogo é analisar novamente todos os contextos, falar sobre o que aconteceu durante o jogo e... Enfim, poder tirar as informações do que a gente treinou durante a semana, que a gente conseguiu produzir durante o jogo, se a estratégia que a gente teve para aquele jogo ela serviu ou não, se a gente conseguiu tomar a melhor decisão ou não, com relação ao que a gente tinha de informação do adversário, com relação ao que a gente tinha de informação dos nossos atletas, para começar a planejar já a próxima semana. Então, acaba virando uma rotina em relação a isso. Só para eu contextualizar para a audiência, eu quero saber que jogo é esse das linhas baixas, do lateral lá em cima, do campo, não sei o quê. Que enfrentamento foi esse, Michele? Explica para nós. Foi Inter de Limeira e Cianorte. O Fernando Carvalho estava no Cianorte e eu no Inter de Limeira. Muito bem, muito bem. Tá, mas esse aí é o Inter de Limeira e que campeonato era esse? Foi a Série D do Brasileiro de 2021. Tá. do ano passado. E aí tu tava em análise de desempenho. Isso, eu tava como analista e auxiliar técnica do treinador do Diego Coelho. Tá, e aí eu vou voltar um pouquinho. Porque que ano foi a Ferroviária? Ferroviária foi 2015, 16. Porque aquele teve um buzz que a gente chama, né, que todo mundo achou aquela Ferroviária que aquele time tava muito ajustado e daí O dela era feminino. Não, mas aí todo mundo começou a falar que baita trabalho que a Michele tá fazendo e olha que legal e não sei o quê, porque foi uma surpresa de repente tu estar à frente do time na Casa Mata, né? E eu te pergunto, por que tu de repente, não quero ser treinadora, eu quero ficar na análise de desempenho, ou não quero ficar na Casa Mata, eu quero ficar nessa outra função onde eu sou o contraponto do técnico. Que horas que veio essa tua decisão? Antes dela responder, eu tenho ainda uma questão que eu quero formular, depois de tu responder a pergunta dele, ainda no tema anterior. Tá? Do jogo esse? Não, Isso eu não perguntei nem quem é que ganhou, né? Não, foi empate. Foi empate. Ainda bem. Ainda bem que foi Fizeram retrancão. Não, foi retrancão. Foi né? estratégia de jogo e depois eu explico por quê. Bom, não, mas cara, isso aqui tinha que ter um tabuleiro, Kit. Nós vamos ter que arranjar, mas nós vamos ter um tabuleiro, Kit. Então, ela responde isso aí, eu quero voltar para análise de desempenho de 5 vezes o mesmo adversário, eu quero ter um pergunta. Não, mas volta que dá pra nós vamos de novo, não tem problema. Responde a pergunta dele. Eu vou ser objetivo nessa pergunta. Tá bem. Na verdade, eu comecei a minha carreira no Rio Grande do Sul, então eu trabalhei com futebol masculino, tive experiência profissional e base, né? Então sempre... A base eu fazia de tudo, né? Auxiliar, um pouco de treinador, um pouco de preparação física, um pouco de coordenadora, e enfim, a gente acaba fazendo de tudo porque era inicial, era estágio, vai aprendendo, né? Até para eu me descobrir como profissional, como que eu iria ser. Tive com o Sananduva, quando ele estava no Futebol Clube Santa Cruz, tive uma experiência com ele, e aí eu comecei a aprender sobre o processo de análise de desempenho. Ele falava, Michele, filma o jogo, e aí a gente vai sentar e discutir com a comissão que a gente tinha. Então, aí eu pensei, qual que é essa função de analisar, né? Porque antigamente não se analisava tão a fundo como agora se analisa, né? Então, eu tive essa experiência, mas foram quase 2 anos, né? Dois semestres aí do futebol masculino profissional, jogando o Gauchão, a Série A2 e a Copinha. E aí eu tive esse convite, através de todos os cursos que eu fiz da CBF, tive esse convite para trabalhar no futebol feminino. Então, foi uma situação totalmente distinta, de não conhecer a realidade do futebol feminino, e foi totalmente desafiador, porque ser treinadora não é uma coisa fácil, ser treinador não é uma situação fácil, né? Então, eu gostei muito da função, porém, eu fui uma profissional que foi sozinha para um ambiente totalmente novo, um ambiente de contexto diferente, numa cultura diferente, e foi uma experiência gratificante, mas ao mesmo tempo que hoje eu vejo que eu prefiro estar fazendo esse contraponto, porque é uma área que eu gosto muito mais de poder agregar com o treinador, né? É diferente você ser o treinador e você tem que tomar todas as decisões ou tomar todas as porradas possíveis, porque você tá ali dando a cara a tapa o tempo todo. Não que eu não fazia, eu fazia e fiz por um tempo, e foi extremamente interessante, mas ao mesmo tempo eu prefiro, e aí todos esses últimos anos de carreira foi a
a minha área de atuação, que é o processo de análise de desempenho de auxiliar, né? Porque você agrega conteúdo, agrega informação. Eu sou uma pessoa muito observadora, uma pessoa que gosta de analisar todos os contextos. Então, eu acho que hoje eu me encaixo melhor muito mais nessa função do que como sendo treinadora. Bom, então... Vamos voltar. Voltando lá. Fiquei curioso por que ele quer voltar também. Não, eu fiquei pensando... Olha que a gente já discutiu isso, né? Vamos ver. Discutiu Eu quero voltar para uma rememoração ampla da análise de desempenho. Eu me lembro, eu acompanho futebol há muito tempo e gosto de detalhes, sou detalhista, né? Para te ter uma ideia, eu, presidente do clube, nós tínhamos, na época não era analista de desempenho, era um observador de adversário. Ele veio, é uma coisa que veio crescendo ao longo do tempo, né? E mudando de nome, hoje ela tem uma nomenclatura. Então, havia, por exemplo, Guto Ferreira. Guto Ferreira era o nosso analista, né? Que era o observador do adversário. Ele fazia relatórios brilhantes. E o Guto mandava sempre um relatório para mim, que era o presidente do clube, que não tinha nada a ver com aquilo ali, mas eu queria saber, eu quero saber como é que joga o adversário, né? Quais são os melhores jogadores, que tipo de característica tem. O Lisca fez também. Quando o Abel se tornou treinador, veio o Roberto Moreno, que é pai do Fábio Moreno, esse que hoje é treinador da Ponte Preta, tá por aí, que é um ótimo profissional, e que também foi analista de desempenho do Abel no Fluminense. O Robertinho também mandava um relatório para mim, eu sempre querendo saber, né, embora... não me metesse em treinamento, em escalação, apenas para mim saber, para mim sofrer menos ou sofrer mais durante os jogos. E lembro lá atrás, que na Copa de 70, que vocês nem eram nascidos. Não eram. Não eram nascidos. A Copa de 70 do Brasil teve várias vantagens em relação ao adversário. Principalmente, a primeira vantagem foi que nós fomos nos preparar na altitude com muita antecedência, então a gente conseguiu absorver lá aquela questão dos glóbulos brancos ou vermelhos, não sei que tipo de glóbulo é, e a gente teve uma atuação equivalente aos nativos, né? Em contrapartida às seleções europeias que não fizeram essa preparação, então a gente teve uma vantagem, nós jogamos plenamente adaptados àquela realidade. E uma coisa que surgiu naquela época é que o Brasil fazia observação do adversário através de slides. Então, os adversários, nós tínhamos uma pessoa chamada Carlos Nascimento. O Carlos Nascimento ia nos treinos, nos jogos, e fotografava posicionamento defensivo, posicionamento de meio campo, posicionamento de ataque, as várias fases de jogo, que naquela época não era assim que se dizia, né? E em posições estáticas. E aí o Zagallo, o Parreira, o Cláudio Coutinho, que eram treinadores, fisicultores e pessoas do entorno da comissão técnica, faziam a análise dos posicionamentos estáticos e, a partir daí, estabeleciam a estratégia de jogar. Então, para te ver como a coisa veio evoluindo, né, até chegar nos dias de hoje, onde a gente está super avançado. Né, a gente tem aí uma variação bem próxima, né, do que é o ideal. E aí eu vou te fazer a pergunta, dentro desse contexto. Para te chegar efetivamente numa análise detalhada e criteriosa e bem próximo do que aquilo que vai acontecer, né? Tu fala em 5 jogos, né? Quais são as demais alternativas que tu crias, né, para fazer a avaliação? Jogo em casa, jogo fora de casa, jogo com o adversário mais forte, jogo com o adversário mais fraco. Que tipo de alternativa tu tem nas tuas avaliações para levar o treinador para o dia daquele próximo jogo em relação ao adversário? Quando eu falo em 5 jogos, a gente precisa encontrar um padrão do adversário, né? Então, 5 jogos seria um jogo... quantidade de jogos mínimos para a gente conseguir encontrar essas informações que a gente quer, né? Então, a questão de análise do adversário, ela é muito específica também. Então, eu não posso olhar, eu preciso entender o meu contexto de trabalho, né? Quando a gente avaliou, e eu vou falar do Cianorte agora, quando a gente... Vai voltar no jogo. Vou voltar no jogo. Quando a gente analisou o Cianorte, a gente não tinha esses 5 jogos do Cianorte jogando o Campeonato Brasileiro, porque a gente se enfrentou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, a gente tinha a primeira rodada, e a gente teve que buscar outras informações deles. E o que a gente conseguiu foi o jogo com o Santos, que era a Copa do Brasil. Foi totalmente deformado, né? Então a gente tinha 2 jogos fora de casa, então a gente nem tinha o conteúdo dos 5 jogos, porque não era válido a gente tentar encontrar outros 2 jogos,
além desses 3, porque a gente tinha muita informação. A gente tinha, se não me engano, o primeiro jogo de vocês foi contra a Portuguesa, né? Então, foi empate fora de casa, né? Foi em São Paulo o jogo, então a gente tinha 2 jogos de contexto diferente, 1 Campeonato Brasileiro, 2 Copa do Brasil. Adversários distintos, né? Portuguesa, muito superior, né? Muito superior. Portuguesa, um adversário que era equivalente, e o Santos, obviamente, com um nível acima, né? Por ser o Santos, a característica, né? E aí você joga na Vila Belmiro, como que o Cianorte jogou na Vila Belmiro, né? Então, você olha com uma postura, aí você olha em casa o jogo. Na nossa concepção, o jogo em casa contra o Santos foi uma situação, o jogo na Vila Belmiro foi outra situação. Então, além da análise coletiva, individual, tática, técnica, física que a gente faz, esse contexto ele é muito importante. Porque aí a gente conseguia ver a estratégia muito mais de jogo do treinador em relação, porque a gente tinha um adversário de um nível acima, um equivalente de contextos diferentes. Porque se passa para o Cianorte, se o Cianorte consegue avançar na próxima Copa do Brasil, é um passo muito importante para o clube, né? Então, qual que era a estratégia? A gente estava focalizado mais na estratégia. Obviamente que a estratégia, a questão do modelo de jogo, a gente conseguiu sacar muita informação. Porque o modelo de jogo você vai treinar desde o processo inicial. Se você tem até a pré-temporada, você vai trabalhar as situações ali do modelo de jogo, da ideia de jogo do treinador, que ela tem que ser recorrente, você não vai mudar a ideia, você vai se adaptar aos contextos, se adaptar ao perfil do atleta que você tem, a característica do atleta que você tem, mas aí a gente focalizou mais, principalmente eu, na questão de estratégia de jogo, porque a gente sabia que o nosso time, ele era um time, a gente sabia que o time do Fernando, do Cianorte, ele pra gente, na nossa concepção, na segunda rodada, era um time que estava um nível acima do nosso, né? Então, a gente já avaliou muito mais o jogo contra a Portuguesa, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ver muitas situações, principalmente contra o Santos, das dificuldades que o Cianorte tinha, né? Porque o Santos, com nível acima, ele fez com que o Cianorte mostrasse para a gente, estrategicamente, algumas dificuldades que ele tinha no setor, principalmente defensivo, que a gente poderia contra-atacar. Obviamente, a gente não era o Santos, mas que mostrou, por ser um nível diferente, mostrou dificuldades que a gente, olha, se a gente tentar fazer alguma coisa semelhante em relação a isso, né, com o nível que a gente tem, com os atletas que a gente tem, a gente talvez consiga desestabilizar o nosso adversário naquele momento, né? Então, a gente analisou contextos diferentes. Obviamente que quanto mais informação que a gente tem, né, em relação ao adversário, melhor. E esses contextos, eles são diferentes. A gente tem que tomar esse cuidado sempre na hora de analisar. Porque eu não posso dar o mesmo peso para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, para o adversário que era português e o adversário que era o Santos, né? Então, são contextos diferentes. E na hora de passar a informação para o treinador, para a gente poder discutir essa informação, eu preciso sempre falar para ele, olha, esse jogo teve esse contexto, esse segundo jogo teve um contexto diferente. E a gente tem que saber avaliar esses contextos diferentes para depois ponderar e chegar num padrão do que a gente quer. A gente vai mostrar, imagina, o Santos, vai mostrar só o Santos atacando, quando a gente mostra para os nossos atletas, e a gente vai olhar e falar, nossa, o que a gente vai fazer nesse contexto? Ou só o Santos quase, no jogo da Vila, pouco se defendeu. Quando se defendeu, foi agressivamente. Com o time do Cianorte, ele era muito agressivo, tinha muita a transição rápida, né? Então, a gente pensou como que a gente vai fazer nesse momento para se defender com essa transição. Então, mostrou situações semelhantes, mas, ao mesmo tempo, em contextos distintos, né? Então, uma tomada de decisão que a gente tem que ter, montar uma estratégia, né? Naquele momento, o Cianorte não enfrentou o Santos de igual para igual, entendeu? Que foi um equívoco. Sim. Né? Ele enfrentou o Santos de igual para igual, tanto que no primeiro jogo, o primeiro gol do Santos foi de contra-ataque. Né? E é inadmissível um time como o Cianorte tomar gol de contra-ataque jogando contra o Santos. Eu, pelo menos, vejo assim. Só que nós tínhamos um modelo de jogo e estabelecemos uma forma de jogar e enfrentamos o Santos com esse modelo de jogo, quando na verdade a gente tinha que, né, ter uma adaptação à realidade de uma categoria superior, de jogadores de mais qualidade.
E certo que se tu perder a bola em andamento, como foi o caso, vai dar problema. Tá? Tem que começar a tocar. Se perder ali naquele ambiente central do campo, vai dar errado. E é difícil, irrita muito falar o que o cara tem que fazer e o jogador não cumprir. Aí eu vou te perguntar, irrita muito os plantéis, esse processo de educação dos jogadores, esse processo de tentar fazer uma estruturação mais formulada do que tem que ser feito dentro do plano de jogo? Porque eu fico pensando assim, ó, Antigamente, não vamos chegar na Copa de 70, né, professor? Vamos chegar um pouquinho, o meu antigamente é um antigamente um pouquinho mais... Não, mas eu quero chegar no Mundial de 2006, posso? Tá, tu pode. Daqui a pouco eu vou chegar. Tá bem. Não é, o antigamente é mais recente daí. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, essa não obediência tática hoje, tá? Ela é criticada pela maior parte dos atletas, por exemplo, assim, quando alguém foge da tática, quando fecha, vamos fazer isso aqui, o cara não faz, né? Como é que funciona essa quebra de combinação dentro do vestiário, dos vestiários que tu trabalhaste? Na verdade, eu acho que a gente tem que vir um ponto atrás, né? Porque se há uma desobediência tática, a informação não foi passada adequadamente, né? Porque a informação que a gente tem que passar, o atleta ele tem que entender, né? Então, a gente tem a semana de treinamento, a gente tem o treino para isso, né? Obviamente, só se a gente... ele não conseguir cumprir, obviamente, se a gente não conseguir treinar com aquela informação e simplesmente mudar na hora. Mas às vezes é uma loucura, às vezes você precisa fazer alguma coisa diferente, que nada está dando certo, que mal se treinou e aí você vai fazer. Mas eu vejo muito mais com a desobediência tática no sentido de quem está à frente, nós como profissionais de uma comissão técnica, não conseguir passar informação para que esse atleta compreenda, para que ele possa reproduzir. Porque você tem a semana de treino, se você tiver 1 dia ou 2 dias de treino, você vai ter que dar informação e vai fazer com que ele entenda, sabe? Então, assim, ó, através do vídeo, através do treinamento, da forma que for, ele tem que entender. Se a desobediência tática ela é existente, a gente tem 2 pontos, que é a falta da informação ou que o atleta realmente não quer, de alguma maneira, reproduzir aquilo. Se ele não quer algum outro problema pessoal, treinador, pessoal, família, pessoal, alguma coisa assim, que a gente vai sentar e discutir depois. E aí, geralmente, é o atleta que não está reproduzindo, não está produzindo tanto, é o que acaba, muitas vezes, saindo da equipe por algum motivo, né? Então, a gente tem esses contextos. Mas eu vejo muito mais pela falta de informação, ou a informação que é dada, né, nesse contexto. Essas trocas, às vezes, elas me chamam muita atenção. Por exemplo, tem um mesmo plantel. Aí tu troca o grupo de trabalho, o corpo técnico, várias vezes, né? Cara, não tem como não causar uma certa confusão na cabeça do jogador, porque eu jogava num modelo, daqui a pouco eu jogo no outro modelo, daqui a pouco eu vou ter que me aplicar um outro modelo, né? Cara, tem uma hora que é impossível não dar um tilt. Eu não sei, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho o mesmo jogador. Aí esse jogador, na mesma temporada, ele foi volante, daí ele foi meia, daí ele atacou, daí ele fechou o lar, daí ele marcou mais, daí ele desarmou, daí não sei o que. Marcou alto, marcou baixo, daí ele faz o famoso box to box, daí agora não faz mais, daí agora ele faz a retenção. Sabe? Quando muda muito, não fica difícil pro atleta também ficar assimilando tanta coisa diferente? Fica, obviamente fica, né? Qualquer mudança, ela requer uma adaptação, um tempo de adaptação. Por isso que a gente fala que o futebol, ele é imediatismo, né? A gente quer o resultado, mas não, a gente não pensa no processo, né? No processo de obter informação, no processo de passar informação. Mas o cuidado que a gente tem que ter, e a maioria das comissões, eles têm esse cuidado, é que quando tem essa troca, você simplesmente não pode trocar da água para o vinho. Você tem que ver, analisar o que estava acontecendo, tentar entender principalmente o contexto interno, né, do diálogo interno do que estava acontecendo, do que estava se passando dentro do clube, para você fazer algumas adaptações que realmente vão surgir efeito imediato. Você não tem como mudar do dia para a noite todo o contexto, todo o modelo de jogo. Você vai chegar com 1, 2, 3 informações que elas realmente vão dar alguma mudança. Para aí depois, conforme vai passando os dias do treinamento, aí você vai começar a aplicar exatamente seu modelo de jogo. Se você chegar do dia para a noite querendo mudar tudo, não vai dar certo. Você não consegue dar tanta informação. A gente não consegue reter tanta informação assim. A gente consegue reter as informações mais importantes. Por isso que é importante você analisar, observar qual é o contexto que você está.
Porque se você mudar totalmente esse contexto, vai ter dificuldade. Você pode entender, alguns podem entender, outros já estão mais habituados com a função, ou já conhece o treinador, já teve uma experiência com o treinador, já conhece um pouco do modelo de jogo, já sabe como ele joga, como ele gosta de jogar, mas ao mesmo tempo você está num plantel diferente, você está com jogadores diferentes. Você vinha treinando numa forma, você vai mudar toda. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo que é o processo de informação. Quando a informação não é passada de uma forma coerente, de uma forma direta, ou pouca informação, mas que seja objetiva, a gente vai ter dificuldade. Né? Então, essa mudança ela tem que ser gradativa. Você não pode chegar e falar assim, vamos trocar toda essa sala aqui, vamos, né? Simplesmente amanhã eu quero totalmente diferente. Não tem como. Até amanhã foi muita informação. Você não vai conseguir adaptar toda a sala para um contexto diferente. Você vai trocar aqui primeiro, vai fazer ali, vai fazer... São passos. Mas você tem que detectar o problema maior, se é vestiário, se é campo, o que é. E aí, dentro desse problema maior, você vai começar a adaptação dentro da tática do que você quer como relação ao modelo de jogo. Bom, mas eu vou voltar lá para... Eu tava curiosíssimo já. Não, eu vou comentar um fato concreto, vou trazer uma história, né? Que eu acho que esse tipo de papo que a gente está tendo aqui é enriquecido por fatos que aconteceram, né? E eu, como tenho muito tempo de vivência, embora não tenha sido nem analista de desempenho, nem treinador, mas gosto do tema, né? Gosto do tema, eu sempre procurava me informar. E quando nós fomos jogar com o Mundial, nosso Mundial, em 2006, o nosso adversário, se a gente superasse as barreiras iniciais, seria o Barcelona. Então nós fomos analisar o Barcelona, mesmo antes de chegar o Barcelona na nossa frente, sabendo que ele poderia ser o nosso adversário, assim como fizemos do Al-Ahly, da mesma maneira, que era o adversário que eu não me lembro com quem eles enfrentaram antes da semifinal, mas tanto eles como, se não me engano, foi o Auckland, que é da Nova Zelândia, né? Sim. Auckland. A gente sabia, o Auckland, futebol tosco, de muita bola de confronto físico, contato físico, bola aérea, choque, né? Jogadores altos, grandes, fortes, não tinha muita equação técnica, mais a equação física. O jogo do Al-Ahly já tinha muita questão física, um time veloz, mas também sem muita habilidade, né? A gente sabia que seria difícil, né? Porque o ambiente é difícil, mas certamente poderíamos superar. E o Barcelona, né? Nós pegamos os últimos jogos do Barcelona, até aquele momento, o Barcelona tinha ganho todos. Ele tinha ganho todos, né? E as dificuldades dos adversários eram sempre as mesmas. O toque de bola, a retenção de bola, né? aquela volúpia para atacar. A maioria dos jogos terminava em goleada. Então, o que o Abel fez? Vamos pesquisar quando eles perderam. Eu quero ver quando eles perderam. Né? Vamos voltar. É 1 ano, é 2, é 3, o que for. Aí voltamos lá 7 ou 8 meses. E o Barcelona tinha perdido 2 jogos antes, né, no semestre anterior. Real Madrid e Chelsea. Real Madrid e Chelsea. E nos 2 jogos que ele perdeu, a estratégia do Real Madrid e a estratégia do Chelsea era a mesma. Ou seja, marcar o zagueiro e marcar o volante do Barcelona. Marcava os 2 zagueiros, que eram o Pujol e o Rafa Marques, e marcar o Mota, que era o volante central. E o Abel, com base nisso, e vendo os outros jogos, onde tudo que fizeram não adiantou nada, ele, vamos treinar isso aqui. Vamos treinar isso aqui. E aí chegou no jogo, vamos fazer isso. Vamos marcar. Diferente do que a gente faz, nós vamos marcar na frente, vamos marcar a saída de bola deles, porque toda bola redonda que chega no Juli, no Iniesta, no Ronaldinho, no Deco, ela chega do zagueiro. Né? Se a gente marcar essa saída de bola, porque eles fazem questão de que a bola saia de lá, nós vamos dificultar que essa bola chegue no meio campo redonda. E foi o que aconteceu. Aos 30 do primeiro tempo, já estava o Rafa Marques lançando o Juli, já estava o Rafa Marques lançando o Ronaldinho, bola na lateral, e eles não tinham a bola no meio campo. Entendeu? Então, claro que o treinador tem experiência e se deu conta disso, ele voltou 8 meses atrás para poder achar o que ele queria. Né? E aí eu te pergunto, isso, de vez em quando vocês cogitam, vocês pensam nisso? É muito válido isso. Essa informação ela é válida, porque quanto mais jogos você tem para analisar, mais válido é. Até porque, você imagina, um campeonato longo,
né, com situações diferentes, você precisa achar uma estratégia que vai caber para aquele momento, que a gente está falando de um jogo do Mundial, então você tem uma única chance ali, você tem que arriscar tudo. Então, por que não analisar e não observar outras situações? Você tem que achar o ponto fraco desse adversário. Realmente, o Barcelona, para quem estava principalmente no Rio Grande do Sul, as informações que a gente tinha todas era... que o Inter ia ser metralhado, massacrado, enfim, né? Por todo esse contexto, porque a gente sabia que era muito difícil combater o Barcelona naquele momento, na fase que ele estava vivendo, né? Então, a gente tem essa característica, né? Até a própria Série D, da primeira rodada até, vamos supor, passou 10 rodadas, a gente tinha o hábito de analisar os 5 últimos jogos, mas, por vezes... como a gente queria entender um pouco mais como o treinador armava suas estratégias, às vezes a gente voltava lá na primeira rodada e dava uma olhada por cima do jogo para ver, não, a gente precisa achar alguma coisa diferente aqui, porque aqui ele mudou algumas coisas, ou atletas, perfis de atletas, né? Nas últimas rodadas jogou assim, nas outras jogou assim, lá nas primeiras a gente voltava 10 jogos atrás, não, mas nessa primeira rodada ele fez isso. Por que ele não pode fazer isso de novo? Porque a gente também tem que olhar não só a nossa equipe como joga. Se a gente tem uma equipe semelhante que joga igual a nossa, né, a gente consegue ver qual estratégia deu mais certo para aquele contexto. Então, a gente pode voltar. Né? Obviamente que a gente está mais habituado para saber, porque geralmente os últimos jogos te dão uma característica mais regular do que é o que aquele time está fazendo, né? Qual que é o padrão ofensivo, qual que é o padrão defensivo, como ele está atuando, porque você vai treinando e evidenciando sempre a sua melhora de performance, né? Mas quando a gente quer encontrar essas situações para pensar mais rápido, tomar uma decisão melhor, obviamente a gente já voltou muito. Eu já sempre volto, porque aí eu me recordo lá da primeira análise, eu me recordo de alguma situação, falei, e isso aqui ele vem reproduzindo desde tal momento, ou essa estratégia, ou até uma bola parada. Né? Porque aí eu já tenho analisado desde o primeiro jogo. Eu já tenho o material salvo. Né? Então, eu já fiz essa análise anteriormente. Então, eu volto lá nos meus documentos e olho, não, é assim. Eles já reproduziram isso. Porque, às vezes, você tenta no jogo e não dá certo. Aí, você espera algum texto. Aí, você vê o contexto que você tá. Bom, com aqui dá para aplicar de novo. Principalmente bola parada, alguma estratégia de jogo que você tem. Não, eu tenho uma pergunta na bola parada, eu preciso fazer vocês até dois. Porque, de repente, tu sinto... Escanteio curto. Não, é escanteio curto. Michele, Canis, por favor, você está aqui, eu quero tirar uma dúvida contigo. Futebol hoje é ocupação de espaço? Sim ou não? Sim. Eu preciso de todos os jogadores disponíveis, sim ou não? Uhum. Por que para cobrar escanteio, Fernando Carvalho, multicampeão, Michele Canitz, mas super, super, super relevante no contexto de futebol, por que na bandeirinha de escanteio tem 2 jogadores num time com 11, onde eu preciso do maior número de pessoas para ocupar o espaço? Para tirar o adversário de dentro da área. Quanto menos gente tiver dentro da área, melhor para os teus cabeceadores. Para você atacar espaço. Se tu tirar o atleta que fica no primeiro pau para marcar a eventual jogada ensaiada, tu tira 2, né? Tu tira um para marcar o que está esperando e um para marcar o que vai passar e que vai ficar livre se ele passar. E tu tira 2 de dentro da área. Aí tu abre espaço para os teus grandões tentarem cabecear. Vocês são a favor que eu tenha 2 jogadores na bandeira de escanteio? Depende do Cara, eu detesto isso. Marca. Eu faço assim, eu fico louco. Porque, cara, tem 2 caras no canto da bandeira de escanteio e eu fico pensando, pô, tem 100 metros pra correr. Vai ser uma loucura isso aqui agora pra retomar. Mas você abre espaço. O Adriano, é literalmente Adriano, isso. Que é melhor do que o teu apelido. Pelo menos a gente já decidiu já agora que não é mais Dricos, agora é Adriano. Adriano. Fica mais formal. Ficou mais formal. Na verdade, assim, se tu for lá e pegar o cara do pé esquerdo e bater sempre o cara do pé esquerdo ou sempre o cara do pé direito, todo mundo vai saber o que é. Se tu botar 2 jogadores lá, pode ser qualquer coisa. É que eu conheço uns caras que eles são sempre os mesmos, sempre batem eles cobram na canela dos adversários. Eu fico louco. Aí não dá, né? Se fosse futebol, com todo respeito, futebol de anão, cara, eu bateria na cabeça ou não. Mas é que daí nós estamos falando de jogadores que têm 1,15 m, 1,20 m. A minha filha que tem 6 anos. Agora, cara, bate sempre a meia altura, eu fico louco. Mas e aí cadê a jogada ensaiada? Técnica. Bom. Aí você tá falando de outra situação. E a gente tá passando a informação assim, certa ou não? Mas aí é treino.
E aí que momento você está treinando essa informação, essa batida na bola? Porque não é aí é tático, sim, também é. Mas a batida na bola é é individual. Da falta de também. Da falta de qualidade, né? Mas aqui aí é treinamento. Na montagem do grupo, eu quando monto os grupos, quando trabalhava nisso, né? Eu levava em consideração várias coisas. Primeiro, eu tenho que ter no mínimo 5 jogadores com mais de 1,85 m. Na época nem era tanto, mas agora é mais de 1,85 m. Entendeu? Se eu tiver, eu não vou poder marcar a bola parada. Eu tenho que ter mais jogadores altos hoje. É essencial. Então, quando eu vejo o meu time se armar com poucos jogadores altos, eu tenho que ter um batedor de falta. Tanto direta como falta lateral. Eu tenho que ter. Montei lá, eu boto uma cartolina aqui, põe lateral direito, zagueiro, lateral, volante e tal. Uma cartolina. Esse aqui é a raiz, rapaz. Aqui é a raiz. O tempo da cartolina. Aí na cartolina, quem é que bate falta aqui? O treinador tá junto ali, né? Mas no teu tempo, quem bate falta aqui, o Jorge Wagner levantava a mão, né? É diferente. Não, o Jorge Wagner foi vindo, ele foi contratado porque batia falta. Aí tá, o Alex foi contratado, qual é a característica dele? E assim, bate falta. Vem o Alex. Entendeu? Mas tem que ter, né? Tu tem que saber disso. Tu não pode ter 2 laterais baixos. Não pode ter 2 laterais baixos. Porque tem aquela bola atravessada no segundo pau, em diagonal, vai pegar ele cobrindo o zagueiro. E aí o que vai acontecer? Bota um grandão do lado dele e vai dar problema. Entendeu? São detalhes que a gente tem que cuidar. Eu, quando trabalhava nisso, eu focava nisso aí. E questionava o treinador, questionava os analistas, que na época não eram analistas. Os observadores. É a parte mais legal que ele fala assim, eu não sou da área, mas eu sempre fui muito interessado. Então eu gosto muito de perguntar. Mas aí que tá certo, porque a gente tem que dar essa informação para a parte diretiva também. Se eles não souber ler essa informação e a gente não conseguir passar, também é um problema. É um problema para a gente, né? Então, quanto mais interesse tem essa parte diretiva, melhor é para nós, porque a gente vai conseguir chegar numa discussão melhor. Agora, você tem que deixar a paixão de lado e você tem que ser coerente, ter a razão para poder analisar esse contexto, né? Porque muitas vezes a gente vai muito mais na emoção, quando a gente está num cargo assim mais diretivo, muitas vezes você vai na emoção, porque você não analisa às vezes mais tanto o contexto, mas aí quando você vê que o Fernando sempre foi assim dessa maneira, de analisar o contexto, de analisar os jogadores que ele estava escolhendo para esse plantel, para a gente como analista ou para a comissão técnica é muito positivo, porque a gente vai chegar para essa parte diretiva e falar, nossa, a gente tem como discutir sobre futebol, porque às vezes tem contexto que você não consegue discutir sobre, né? Porque entra muito mais a paixão ali, a discussão ela acaba sendo, não, porque eu gosto desse jogador, eu não gosto, mas por quê? A gente tem que ter um porquê. Ele tá ali por algum motivo. E aí você tem que ser coerente na informação que você vai dar, para você poder discutir se ele vai manter no plantel, se ele vai ser dispensado, para se ele vai ser o cara que vai resolver o jogo, ou para se vai ser o cara que vai ficar no banco. Então a gente precisa discutir isso. Tem que estar tudo alinhado, desde cima até a parte do jogador, tem que estar muito alinhado. Esse cara que eu fico sempre entre o médio esforçado, né, e o talentoso preguiçoso, assim. E eu te pergunto, esse cara que ele tem maior qualidade, né, às vezes ele se baseia muito na própria qualidade para não levar muito em consideração a informação, a ciência, a especificidade, né, e a tática. É comum isso no jogador brasileiro e deixar um pouco de lado o cara que joga melhor, que tem mais técnica, ele às vezes não aplicar a parte tática? Não, acho que hoje não cabe no futebol mais isso. Acho que no futebol ele tem que entender, porque antigamente você dava mais a liberdade para esse que teria uma qualidade técnica mais avançada. Mas hoje, se você não tiver taticamente com os 11 em campo, você perde um jogador dentro. Porque a intensidade e a velocidade do jogo ela é muito rápida, a tomada de decisão é muito rápida. A partir do momento que você deixa de ocupar o seu espaço porque você tem uma qualidade técnica mais avançada, você está literalmente acabando com os seus companheiros. Você está deixando um espaço de jogo que não faz sentido, que o seu companheiro vai ter que correr o dobrado para você porque você está não está cumprindo uma função tática. Para não falar outra coisa, você não está cumprindo a função tática. Então não faz sentido. Hoje você tem que ser os 11 coerentes na função tática. Hoje o coletivo ele vai fazer com que o jogador que tem uma qualidade tática melhor se sobressaia. Antigamente era diferente, hoje não. O coletivo vai fazer com que cada vez esse jogador se sobressaia mais em relação a isso. Nós tivemos um exemplo essa semana bem marcante, né? De um time com estrelas,
estelar, o time, que tem 2 estrelas que já não estão recompondo taticamente. E aí, num jogo que todo mundo achava que seria uma barbada pro PSG... Eu achei que... Bom, tudo bem. Não, tava pensando já em outras partidas que a gente viu aí, mas era o PSG contra o PSG contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. O Neymar perdeu uma bola que se redundou no gol do Real Madrid e ficou caminhando, veio a trote. No lance anterior, o Modric, que foi o melhor jogador em campo, perdeu uma bola na intermediária do Real Madrid, veio atrás do Messi e quase surrou o Messi e tirou a bola dele lisamente, entendeu? Então esses 2 lances definem bem, né, o que é competitivo e o que é craque. Né? Um é competitivo, ótimo jogador, que joga pro todo. O outro, tentando uma jogada individual de ataque, perdeu a bola, não acompanhou o atleta que o desarmou e dessa jogada deu o gol do adversário. E é isso que eu te pergunto, sabe? De repente... Não tô criticando os craques. Não. Tô criticando os craques. Eu só tô dizendo assim, craque tem que estar dentro de um contexto. É que eu quero craque no meu time, mas ele tem que estar dentro de um contexto. Não, a gente precisa... Posso até armar o time pra ele. Ó, vou botar um Ramiro ali pra fechar o meio pro Douglas poder jogar. Eu ainda pensei nisso, porque foi o que aconteceu com aquele Grêmio também, né? Com aquele time do Grêmio, exato. né? O Douglas tinha mais liberdade, ele acabava ficando com... Ele era o último cara, pisava na linha do meio campo no contra-ataque, me lembrava o Tyson lá naquele primeiro time que ficava na ponta esquerda lá esperando o contra-ataque, já marcando ali naquela última bola, né? E tinha uma liberdade, o Douglas tinha uma liberdade ali agora nessa última vez que ele teve na sua última passagem, penúltima no Grêmio, eu acho, a última, mas era isso, né? Era o time que conseguia jogar pra esse cara. Mas daí daqui a pouco já, enfim, já é um... Já que você falou no Tyson, vou recordar aqui, já que não sou treinador... Mas sou muito interessado. Sou interessado. Muito interessado na área. Quando o Tite estreou no Inter, nós fomos jogar um Grenal. O lateral do Grêmio era Paulo Sérgio. Não sei se a Michele se lembra desse jogador. Tu te lembra do Paulo Sérgio? Que era do Figueirense, que era um lateral que apoiava muito. E o Tite queria alguém para marcar o Paulo Sérgio. Porque a jogada principal do Grêmio, que estava melhor do que nós naquele momento, 2008, nós temos que marcar o Paulo Sérgio. E eu não tenho nenhum jogador para marcar. E aí até o Tite gostava de conversar com as pessoas, né? E ele tinha visto o treino, tinha um jogador lá que não era usado, mas que era muito rápido e era muito combativo, assim, era muito intenso competitivamente. Tyson, naquela época, era. Hoje continua, mas naquela época mais ainda pela juventude. E ele perguntou para as pessoas, e eu estava junto, Tyson faria esse papel de marcar? E aí o Tyson ele jogava como um meia do lado direito, ele seria colocado como um ponta para marcar a subida do... Aí todo mundo achou que sim, o Tite treinou, fazendo uma ideia de jogo semelhante à do Grêmio no time reserva, e ele botou o Tyson. E o Paulo Sérgio passou a tarde inteira correndo atrás do Tyson. Tu te lembra disso? Lembro. Que assim, a gente só não ganhou aquele Grenal porque o Renan fez um pênalti no final. Mas o Tyson foi usado exatamente na posição que depois ele se consagrou. Foi ali, naquele momento, que o Tite... concebeu o Tyson para marcar aquele lado importante e o Tyson virou um ponto esquerdo, um meia pelo lado esquerdo. Então isso acontece. Né? Isso acontece e as coisas acabam dando certo por uma iniciativa que poderia ser provisória, mas se tornou definitiva em função da qualidade do jogador e a cabeça do treinador que teve a visão de identificar o jogador para aquela função. Falando sobre tática e tudo mais, eu quero saber da tua tática pessoal agora. Eu quero saber do teu planejamento. Para que lado que a Michele vai correr. Agora a Michele vai focar nessa parte instrutiva da Comebol. Eu quero saber os teus projetos profissionais. Tipo, tu estás focada na parte de análise de desempenho, em clubes, tem uma preferência masculino ou feminino, futebol, ou tá analisando as propostas? Como é que tá a tua janela de transferência aí? A Comebol, ela faz parte da minha vida já faz 4 anos, né? Então, é um trabalho que, indiferente se eu estou em clube ou não, ele é um trabalho contínuo, né? Então, esse é uma convocatória que a gente tem como instrutores de poder levar e agregar conhecimento a outros países, né? Então, esse sempre vai ser um ponto-chave da minha carreira, porque é um convite. A gente não pode recusar um convite desse, ainda mais vindo da Comebol, né? Então, profissionalmente, ele é muito bom, culturalmente também, como que a gente se desenvolve dentro da
Conmebol. Então, esse é um convite que sempre ele vai ser existente. Como clube, agora estou estudando umas propostas, veio propostas, então estou definindo agora o que vai acontecer nos próximos passos ainda, mas deixa para a próxima, né? A gente conversa na próxima. Não, aqui a gente tem essa coisa de querer saber para onde é que a pessoa vai, que ela quer fazer, até porque aqui Mas eu mantenho, viu? Análise, a parte de análise, assistente, vai ser análise. Vai ser essa parte. Nós não vamos para casa mata. Nós vamos segurar as duas funções, auxiliar analista, tá? Essas duas funções. Entendi. Por enquanto vai ser. Daqui a pouco nós estamos vendo a Michelle lá na casa mata, lá, né, o Fernando? Daí por isso a pergunta, né? Por enquanto vai ser essas duas. Talvez, não sei, não é uma... treinador é uma coisa muito... que não é a minha realidade hoje. Eu realmente prefiro mais essa parte de analisar, observar e poder levar informação para toda a comissão, né? Então, eu prefiro essa parte, né? E para você ser treinador, você precisa de profissionais de confiança do seu lado. Você não tem como você trabalhar sozinha, né? Então, eu ainda preciso conhecer profissionais que, se um dia eu for trabalhar como treinadora, que vão agregar na minha comissão e que eu vou ter essa confiança, né? Porque sozinha é muito difícil você trabalhar no futebol sozinho. Você tem que ter essa pessoa de confiança, né? Por mais que você vá no clube, você conhece os profissionais, até por uma questão até cultural, não sei se é só brasileiro ou não, mas até a informação poder chegar de uma forma, né, redondinha, há sempre dúvidas em todo o processo, né? Então, para ser treinadora, precisa ter essa comissão técnica, precisa ter essa estruturação, né? Então, hoje eu prefiro voltar e ser analista, auxiliar, porque aí eu faço parte dessa confiança de um profissional e eu consigo... levar essa informação que ele quer. Então, hoje eu me sinto mais à vontade nessa função. Fernando, vamos ter que encerrar. É uma pena, porque por nós estourou o nosso horário, mas por mim eu poderia vamos repetir com ela. Não, eu tenho uma outra proposta, né? Na próxima eu vou começar a fazer vocês... Nós vamos ter que botar vocês em 2 times para vocês se degladiarem de novo taticamente, que eu quero ver esse embate. Ele é fantástico. Vamos, a gente tem que conversar sobre esse análise duas pessoas que gostam, que entendem bastante, que têm as suas preferências táticas ali e tudo mais. É muito bacana de ver isso. Michelle, eu queria te agradecer pela tua presença aqui conosco. Obrigado de verdade, é muito legal te ver nesse cenário. Tu és referência para muitas mulheres que estão querendo se inserir no mercado do futebol, né? Tu fostes nossa aluna aqui, tu tá conosco em diversos momentos, então é muito bacana te receber. As portas do FutHub estão sempre abertas para ti, tu sabe disso, né? Mas que fique essa mensagem, acho que é importante, a gente sempre fala alguma coisa para o nosso convidado aqui, que tu é espelho para uma gurizada aí, vou dizer, né? Para essas meninas, para as mulheres, para todo mundo que tá querendo se inserir de uma forma legal no futebol, né? Com muito estudo, muita ciência, muita técnica, e tu é um norte para elas, né? Então, obrigado pela tua participação aí. Obrigada, eu que agradeço, né, mais uma vez, poder contribuir, passar um pouquinho da minha experiência, né, não são tantos anos assim, são 10 anos já no futebol, parece pouco, mas é pouco, mas não é muito, também tem os dois lados, dependendo como a gente vê, mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo, e com o FutHub, né, porque o FutHub já praticamente virou minha segunda casa, então eu que agradeço o convite. Tu que encerra hoje. Não, como a convidada já se despediu, eu só reitero. Só reitero as tuas... O Adriano olhou pra mim e falou, agora é você que fala. Então. Agora quero que tu fala aquele negócio tipo, se inscrevam aí, sigam a gente, acompanhem as novidades. Não, para! Não, aqui, ó. Então, pessoal, obrigado pela presença da Michelle, obrigado, Fernando. Claro que eu vou agradecer a Michelle, mais uma vez um prazer ter a Michelle, que é uma grande profissional conosco para falar de coisas que a gente gosta. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu sou interessado. Eu nunca fui isso, mas eu tenho muito interesse. Não, mas você tem conhecimento demasiado, que a gente tem que aproveitar todo esse teu conhecimento aí também para compartilhar, né? Porque são histórias que a gente vê que o futebol, ele querendo ou não, ele é sempre o acrescente, né? Mas o que você passou lá, hoje a gente só tem um pouco mais de tecnologia, mas era as mesmas coisas, né? A mesma função de observar, de analisar, de estar sempre ali, se empenhando para conseguir o melhor resultado. O futebol continua sendo a mesma coisa, né? Isso aí. Então, te agradeço reiteradas vezes por estar conosco e pelo que tu traz de contribuição para o futebol e para nós aqui do FutHub.
Eu que Beijão. agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigado, galera, e até a próxima aí com mais um Fute Hub, conversando com as pessoas que contribuem para o nosso debate aí sobre o futebol e sobre as coisas do futebol também. Até mais, valeu.